O chamado na madrugada. Era a madrugada de uma quinta-feira qualquer, quando o telefone tocou, insistentemente. Beatriz acordou sobressaltada. O relógio ao lado da cama marcava 3h17 da manhã. Seu coração acelerou. Quem ligaria a essa hora? Hesitante, ela atendeu. Alô? Sua voz saiu fraca e rouca de sono. Do outro lado da linha, apenas uma respiração pesada. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem está aí? Perguntou, mas só ouviu um som abafado, como se alguém tentasse falar, mas estivesse longe demais do telefone. De repente, a ligação caiu. Ela ficou encarando o aparelho por alguns segundos antes de colocá-lo de volta no gancho. Tentou ignorar o desconforto, convencendo-se de que era apenas um engano, ou alguma criança pregando uma peça. Mas a sensação ruim permaneceu. Tentando afastar o medo, virou-se para o lado e tentou voltar a dormir. Na manhã seguinte, ao verificar o celular, viu que havia uma chamada perdida de um número desconhecido. Mais estranho ainda, a ligação tinha sido feita exatamente às 13h17, o mesmo horário do telefonema misterioso do telefone fixo. Um calafrio subiu por sua nuca. O dia passou arrastado. No trabalho, Beatriz tentava se concentrar, mas o incidente da madrugada não saía de sua mente. Na hora do almoço, decidiu comentar com sua amiga Carla, que ouviu atentamente e fez uma expressão séria. Isso me lembrou uma coisa. Você já ouviu falar sobre chamadas do além? Perguntou Carla, abaixando um pouco a voz. Beatriz riu, tentando aliviar a tensão. Sério, Carla? Você e suas histórias assustadoras. Deve ter sido só alguém ligando para o número errado. Mas Carla manteve a expressão sombria. Pode ser, mas se acontecer de novo, atende e não desliga. Tenta ouvir bem. Às vezes, os mortos tentam se comunicar. A frase ecoou na mente de Beatriz pelo resto do dia. Ela tentou ignorar, mas à medida que a noite chegava, um sentimento estranho de inquietação se instalava dentro dela. Por via das dúvidas, decidiu deixar o telefone no silencioso antes de dormir. E então, às 3h17 da madrugada seguinte, o telefone tocou novamente. Vozes do passado. O som estridente fez Beatriz acordar sobressaltada mais uma vez. O telefone tremia. Na mesa de cabeceira, a tela iluminando o quarto escuro. Com um nó na garganta, ela pegou o aparelho. O número desconhecido piscava na tela. Respirando fundo, decidiu seguir o conselho de Carla e atendeu. Alô? Sua voz saiu, quase como um sussurro. Já dessa vez, o silêncio do outro lado durou mais tempo. Mas então uma voz fraca e distorcida se fez ouvir. Bea-tri... Zê... O som era metálico, como se estivesse sendo transmitido por um rádio antigo. O coração de Beatriz disparou. Quem é? O que você quer? Perguntou, sentindo a garganta seca. Me ajude... A voz suplicou, seguida por um chiado alto. Beatriz puxou o telefone. Do ouvido, o coração martelando no peito. A ligação caiu logo em seguida. Ela ficou encarando a tela por alguns instantes, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Então, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, investigaria a origem daquele número. Ao amanhecer, Beatriz foi até uma loja de telefonia e pediu ajuda para rastrear a mochamada. O atendente digitou o número no sistema e franziu a testa. Tem certeza de que recebeu ligação desse número? Ele perguntou. Beatriz confirmou, mostrando o registro no celular. O atendente hesitou antes de responder. Esse número está desativado há mais de 15 anos. Beatriz sentiu o sangue gelar. Algo estava muito errado. No caminho de volta para casa, sentiu-se inquieta. Pensou em ignorar tudo, mas a má curiosidade e o medo travavam uma batalha interna. Ao chegar, decidiu ligar para Carla e contar a novidade. Bea, isso tá estranho demais. Você sabe quem era o dono desse número antes? Perguntou Carla, tensa. Não faço ideia, mas eu preciso descobrir. Com o coração acelerado, Beatriz fez uma busca na internet pelo número misterioso. Para sua surpresa, encontrou um fórum antigo onde pessoas comentavam sobre ligações estranhas recebidas do mesmo número. Um dos relatos chamou sua atenção. Uma mulher dizia que anos atrás, seu irmão desaparecido tinha usado aquele número pela última vez antes de sumir sem deixar vestígios. Beatriz sentiu a pele arrepiar. E se a pessoa do outro lado da linha
fosse alguém pedindo ajuda de verdade? Segredos enterrados. Beatriz estava apavorada, mas a curiosidade a impulsionava. Ela não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. O nome de Daniel Albuquerque estava em sua mente, e a sensação de que algo importante estava se perdendo a cada segundo era insuportável. Na manhã seguinte, ela decidiu investigar mais a fundo sobre o tal Daniel. A primeira pista que encontrou foi um artigo de jornal antigo que falava sobre o desaparecimento de um jovem em sua cidade há 15 anos. O nome era familiar: Daniel Albuquerque, o garoto da sua infância, o amigo de quem ela não lembrava muito. A lembrança de um rosto, sorridente, de momentos no colégio, agora parecia distante, como se uma neblina tivesse apagado aquela parte da sua memória. Ela pesquisou o nome dele em vários sites e encontrou uma foto antiga, um retrato de Daniel com seu uniforme escolar. Ele tinha o sorriso fácil de alguém que estava sempre à posse e procura de uma boa risada, mas não estava ali para sorrir, e Beatriz sabia disso. Decidiu então visitar a casa onde Daniel morava, ou onde morou, já que a casa estava desabitada há anos. O bairro onde ficava era calmo, com ruas largas e tranquilas, mas aquela casa abandonada parecia manter algo em segredo. A pintura descascada e as janelas quebradas davam um ar de decadência e mistério. Beatriz entrou pela cerca caída, com o coração batendo forte. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse congelado ali. Cada passo que ela dava parecia ecoar, quebrando o silêncio da casa que ainda guardava vestígios de uma vida interrompida. Ao entrar, Beatriz notou fotos espalhadas pelo chão. Fotos de Daniel e seus pais, algumas antigas demais para serem identificadas claramente, mas o suficiente para ver o sorriso jovem de Daniel em todas elas. No canto da parede, uma mensagem estava rabiscada, com tinta preta: "Me encontre antes que seja tarde." Ela não sabia o que esperar, mas algo no ar parecia estar se movendo, como se a casa estivesse viva, guardando um segredo que ela precisava desvendar. E então, o telefone tocou. Era um telefone antigo, daqueles com disco que parecia ter saído direto de um filme de terror. O som da campainha soou como um grito no vazio da casa. O telefone insistia, tocando repetidamente, e Beatriz, com o peito apertado, se aproximou e atendeu. Do outro lado, a voz era fraca, metálica, mas inconfundível. "Beatriz, me encontre antes que seja tarde." A ligação caiu, e o telefone ficou mudo. Beatriz sentiu o chão tremer debaixo de seus pés, como se a própria casa estivesse pedindo para que ela saísse, mas algo dentro dela a mantinha ali, presa àquele mistério. O medo, em grande parte, foi substituído por uma vontade incontrolável de entender o que estava acontecendo. Foi quando uma luz fraca iluminou o canto da sala. Ela se virou rapidamente e viu uma porta que não havia notado antes. Uma porta sem maçaneta, apenas uma fresta escura. Ela se aproximou, os batimentos do seu coração mais rápidos a cada passo. Algo lhe dizia que a resposta estava ali, por trás daquela porta. A verdade vem à tona. Beatriz sentiu um arrepio na espinha. Seu corpo tremia enquanto olhava para Carla. A Pilce amiga estava pálida, os olhos arregalados, esperando que Beatriz dissesse algo. Mas como reagir a isso? O telefone antigo agora estava mudo, nenhum ruído, nenhum chiado, apenas um silêncio perturbador. "Precisamos sair daqui", disse Carla, puxando Beatriz pelo braço. Mas algo dentro dela dizia que não podia ir embora. Não ainda. Foi então que notou um pedaço de papel amarelado entre as tábuas do chão. Ajoelhando-se, puxou o papel com mãos trêmulas. Era um recorte de jornal, com uma manchete assustadora: "Jovem desaparece após ligar para a amiga pedindo ajuda. Caso nunca foi resolvido." O coração de Beatriz quase parou. Seu nome estava mencionado na matéria. A de reportagem dizia que 15 anos atrás, Daniel havia tentado ligar para uma amiga chamada Lia Beatriz na noite em que desapareceu. Mas Beatriz não se lembrava disso. Subitamente, um estrondo ecoou pela casa. As luzes piscavam e um vento gelado percorreu os corredores. Carla gritou. A porta atrás delas bateu com força. "Beatriz, você precisa se lembrar." A voz metálica soou mais alta, como um trovão, dentro de sua cabeça. E então flashes de memória vieram. Um telefone tocando. Beatriz, anos mais jovem, ignorando a ligação.
Daniel, seu amigo de infância, tentando desesperadamente falar com ela na noite em que desapareceu. Ela jamais atendeu. Seu corpo tremia, lágrimas escorreram por seu rosto. Desculpa, Daniel, sussurrou, sentindo o peso da culpa esmagá-la. O telefone antigo tocou mais uma vez, e dessa vez Beatriz sabia o que precisava fazer. Atendeu, e então a voz de Daniel sussurrou: agora você se lembra. Obrigado. A linha ficou muda, e o telefone nunca mais tocou.